Pai do Senhor a todos os telespectadores. Olá, estamos aqui no painel especial número 4. O vosso apresentador é o Vasco Mbala André. Olá, estamos aqui com o reverendo homem de Deus, o pastor Vitor Simão Leão, o líder visionário da Igreja Pentecostal de Deus, Ministério Apostólico, que tem como a função especial no cargo de capitão das Forças Armadas Angolanas. A paz do Senhor, reverendo. A paz do Senhor, amém. Obrigado, Senhor. Gostaríamos de fazer algumas perguntas na parte da vida cristã. Sim, esteja à vontade, estamos aqui para isso. E antes de tudo, reverendos, queremos saber, para nós avançar com as perguntas, será que os cargos citados, será que faltam algumas coisas para acrescentar ou basta? Não, é simplesmente retificar aí, não é Igreja Pentecostal de Deus, mas é Igreja Pentecostal Deus presente em Angola. Houve uma falha aí, mas queria retificar aí. Também o meu ministério não é pastoral, eu sou apóstolo. É só isso. Obrigado de tudo pela correção. Mas uma pergunta só de curiosidade. Nós vimos no cargo do Papa que militar. Queremos saber se o Papa consegue servir a Deus com esse cargo militar. Graças a Deus tudo está em ordem, está no controle. Eu sirvo a Deus e sirvo também o exército angolano. Tenho sempre lidado com os tempos. Sei planificar o meu tempo para Deus e o meu tempo para o serviço que eu faço, que é servir a pátria. Está tudo bem, sem problema nenhum. Não há nenhum impedimento. Muito obrigado por saber que o Papa consegue servir a Deus mesmo com o cargo militar. Agora vamos à nossa primeira pergunta, o que nos trouxe cá presente. É o seguinte, a primeira pergunta é tão simples, muito fácil. Apóstolo Vitor, como cristão, qual é o seu análise segundo a crise que nós estamos a passar de Covid-19? O que é que tens para dizer a nós? Como cristão que sou, essa pandemia de Covid-19 ou coronavírus, são coisas que, conforme eu estava a meditar aqui na Bíblia, no livro de Mateus 24, 25, são coisas que já estão escritas na Bíblia. Posso considerar isso como sinais do fim dos tempos. Jesus Cristo, na sua locução no Mateus 24 e 25, conforme está escrito aqui, ele disse que haverá guerras, haverá epidemias, haverá seca, haverá catástrofes naturais. E tudo, se verem isso acontecer, não quer dizer que é o fim, mas só são sinais do fim dos tempos. Para nós os cristãos não estamos assustados com isso. Aliás, já tínhamos uma revelação disso antes que isso acontecesse. E Deus, conforme ele fala no livro de Amós 3,7, não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos. Eu tivera recebido essa mensagem em outubro do ano passado no monte, e tem uma menina minha aqui da igreja profetizou em junho sobre isso que ia acontecer. Ainda vai acontecer mais algo no dia de 20 a 25 de maio. Aponta essa data, que haverá mais coisa pior que esta, que Deus já nos revelou. Então, eu como cristão não estou assustado com isso, porque eu sei que está no plano de Deus. Não é o castigo de Deus, mas está no plano de Deus. Obrigado, sim. Estamos sempre a avançar. Vamos chegar na segunda pergunta, que é: o Papa disse algo muito importante que nós conseguimos até notar a data, quer dizer, antes desta pandemia acontecer, houve uma filha do Papa que profetizou acerca disso. Não sei se conseguiram anotar as datas. As datas foram bem explicadas. Agora, como igreja que nós somos, qual é a lição que a igreja deve tomar quando essa epidemia passar ou retomar? A lição que a igreja deve tomar é saber que não há mais tempo de distração, não há mais tempo de brincadeira, a vinda de Cristo está mesmo próximo. É preciso que a igreja vigia, é preciso que a igreja ora, é preciso que a igreja esteja prudente para qualquer eventualidade que possa surgir, para que não afeta a própria igreja. Então, essa é mais ou menos a lição que a igreja deve tomar. Estar prudente, vigiar e orar para não cair nas tentações. Porque são coisas que está tudo escrito no Mateus 24,
São sinais do fim dos tempos. Então é preciso que a igreja esteja concentrada. Sair da distração, das brincadeiras. Mais ou menos isso. Essa já é uma lição para a igreja, com o coronavírus. É uma lição para a igreja para ver que as coisas estão já acontecendo segundo Mateus 24, 25. Estejai prudentes. Obrigado, sim. Avançar mais com outra pergunta. Acho que essa pergunta é muito importante para nós. Gestão política e espiritual na igreja. A pergunta é a seguinte. O nosso reverendo Vitor, nós conseguimos notar alguma coisa? Não sei se o apóstolo também consegue notar. É a seguinte. Qual é a união que a igreja tem com o Estado angolano? A igreja é parceiro do governo. É colaborador do governo. A igreja não é inimiga do governo, não. Porque se vermos no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Então, o Estado angolano sendo a autoridade que vem de Deus. O papel da igreja é colaborar com o governo nos fatores importantes como educação, saúde, educação moral e cívica. Nessas situações de epidemias, pandemias, a igreja tem que colaborar no que for necessário. Nos ensinamentos. A igreja, em primeiro lugar, deve ensinar, por exemplo, o povo que tem que obedecer às orientações do governo, no que concerne as máscaras, as luvas, ficar em casa. É a razão pela qual o governo tentou deliberar 50% de outras coisas, mas a igreja continua fechada. Porque na igreja não se aglomera muita gente. Então nós temos que obedecer às autoridades postas. Essa é mais ou menos a relação governo-igreja. A igreja é parceiro direto do governo, não adversário do governo. O pastor Vitor disse algo muito importante que me chamou a atenção como jornalista. Disse que a igreja é colaborador de Estado. Uau! Essa parte muito eficaz, muito importante. Se a igreja é o colaborador da igreja ou de Estado, nós conhecemos que alguém quando colabora com outra pessoa é porque tem um espaço que aquela pessoa tem com o Estado. Por momento, nós estamos a acompanhar a televisão, estamos a ver o que o Estado está a fazer, estamos a amar. Mas o Estado, segundo a humanidade, ele estabeleceu algumas regras. Ele, por exemplo, no banco o Estado disse que o banco deve trabalhar, deve funcionar, mas com um espaço de 1 metro de distâncias. Também vimos dentro de carro, meteram um número mínimo para as pessoas dentro de carro. Mas na igreja o Estado não disse nada. Apenas a única coisa que o Estado disse nas igrejas é que todos os cultos devem ficar parados. Neste ponto já não estamos a colaborar com o Estado. Gostaríamos de saber se o apóstolo tem alguma coisa para acrescentar acerca disso. Respondendo à tua pergunta, eu queria dizer o seguinte. Se o governo restringiu um pouco as igrejas, porque ele sabe que nas igrejas, onde se aglomeram, onde se acumulam muita gente, e o governo pode limitar 50% dos membros, mas eu não acredito que os membros vão obedecer isso. Nem tampouco nós, os pastores, vamos permitir isso, porque também não há nenhum pastor que o membro chegou para a cultura e vai dizer não, volta, porque já chega o número. Então isso é para o nosso próprio bem. Isso é para o nosso próprio bem. Conforme eu disse, a igreja é parceiro do governo. Não é adversário do governo. A igreja não pode contrariar o governo, mas a igreja tem que colaborar. E sendo colaborador, nós somos colaboradores, devemos obedecer. Conforme eu falei no Romanos 13:1, que temos que obedecer às autoridades postas. Se o governo pensa que a igreja não pode rezar, não quer dizer que nós não podemos rezar nas nossas casas. Eu fiz 2 semanas aqui de retiro. Eu estava aqui a orar. Estava aqui a transmitir mensagem ao povo. Temos comunicação, não é? Temos telefones, telemóvel, pode ligar, dar orientação. Eu posso ir na televisão, como agora a TV Cabo está aqui comigo. Eu posso transmitir a mensagem através da TV Cabo, do TV Zimo.
o povo vai acompanhar. Não é só temos que estar juntos aqui, é que Deus vai nos ouvir. Aliás, nas nossas casas também podemos rezar, não é? Eu, por exemplo, a mim estabeleci um culto domiciliário, um culto que cada família reza na sua casa, dê orientações, deve rezar assim. Dê orientação e cada casa está orando. Eu estou aqui quase todos os dias, orar para o povo, orar para a nação, orar para o mundo, isso tudo, esse é o nosso dever. Agora, não posso contrariar o governo, não, já que o governo colabora comigo, tem que me obrigar, tem que me permitir também, como o banco tem 50%, os táxis, eu também tenho que fazer isso, não, depende deles. Mas o importante é que Deus ouve, mesmo aqui dentro do gabinete, orando, Deus ouve. E a bem dizer que o apóstolo Vitor estamos a avançar com nossas perguntas. Consoante a defesa que o apóstolo Vitor fez, há um ponto que me chamou muito a atenção, um ponto muito fundamental. O papá disse que nós podemos orar aqui, Deus vai ouvir a nossa oração. Claro que vai ouvir. Mas a vida cristã não baseia simplesmente com a oração, mas sim também com a palavra acompanhada. Mas no momento atual, as igrejas repartiram grupos. O papá, como acabou de dizer, que tem algumas orientações que deu no membro da igreja. A pergunta é a seguinte: agora, existe pai, alguém não reza a mesma igreja com a mãe ou com os filhos? Quer dizer, doutrinas diferentes. Será que esta doutrina não vai arranjar algum dano por eles? A Bíblia diz que um reino dividido em duas partes não pode subsistir. E uma casa também dividida em duas partes não pode subsistir. Eu praticamente, a maioria dos crentes que eu tenho aqui, quase rezam todos, marido, mulher, todos rezam aqui. E há outras mulheres que estão conosco aqui que os maridos nem vão à igreja. Mas isso não é o fator de impedir que haja culto domiciliário. Não é uma razão de impedir. Se a mulher quiser orar com os filhos, o marido dizer, não, eu não sou dessa doutrina, eu vou orar da minha parte. Dependerá dele, mas a Bíblia diz que a mulher deve obedecer o marido. Agora, se o marido tiver uma iniciativa a dizer que não, eu que vou dirigir a oração em casa, a mulher tem que obedecer independentemente da doutrina do marido. A mulher tem que obedecer, tem que cumprir, mas dentro de si sabe que eu sou da doutrina de reavamento, esses são da doutrina não sei o quê. Depende, como temos várias doutrinas aqui. Então, mas a mulher, em primeiro lugar, tem que obedecer o marido. Se o marido e a mulher rezam juntos, glória a Deus. Mas se o marido reza no outro sítio, a mulher no outro sítio, então a mulher tem que obedecer a orientação do marido, porque o marido é a cabeça, é o chefe da casa. Então tem que seguir a orientação. A não ser que o marido não sabe dirigir as orações, pede à mulher, você dirige. Como eu tenho visto, às vezes vou numa casa, eu falo, o marido me recebe na oração. Ah, não, eu não sei nada rezar, a minha mulher que tem que me receber. Glória a Deus, a mulher me recebe. Mas se o marido dizer que eu que vou dirigir, é lógico que a mulher tem que obedecer. Essa é mais ou menos a resposta a isso. Obrigado por tudo, acho que estamos aí bem com a nossa colaboração. A outra pergunta é a seguinte: conseguimos notar também alguma coisa acerca do Estado angolano? As igrejas perante o Estado angolano não têm voz. Essa é a análise que a gente fez. Será que é verdade? Não entendi bem. As igrejas não têm voz. Em que aspecto? Quer dizer, esperto de dizer alguma coisa para o Estado angolano. Por exemplo, vamos dar um exemplo da Covid-19. Um pastor tem uma revelação acerca de Covid-19 e ele alerta pela televisão, diz, não, o Senhor me revelou, eu vi aquilo, então acho que o Estado angolano deve seguir pregamente o que Deus disse. Mas se um pastor levantar e dizer isso, o Estado angolano acho que não vai reagir. Bom, na lógica, o nosso país é laico, né? Angola é um país laico, é um país cristão, é o crente, é o religioso. Mas nós sabemos que há várias doutrinas aqui. Porque nós temos a religião, ou temos religiosos, temos crentes e temos cristãos. Quando se fala de religioso, é todo aquele que pratica uma religião, independentemente da denominação. E independentemente também da doutrina dessa religião. Mas todo aquele que pratica uma religião é religioso. Porque tem também ateus.
Ateus são pessoas que não rezam, não têm nenhuma religião. Agora, religiosos são todos aqueles que praticam uma religião. Crentes são aqueles que creem numa doutrina qualquer. Porque temos crentes quimbanguistas, não pode dizer que são cristãos, são crentes. Tocuistas são crentes. Metodistas são crentes, católicos, pentecostais são todos crentes. Mas o cristão é simplesmente aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É aí onde vem o nome de cristão, vem do nome Cristo. Esse é o problema agora. Se o Estado não escuta a igreja, não sei que tipo de igreja, porque há líderes religiosos que são conselheiros do presidente da República. Estão lá no Conselho da República, são líderes religiosos. Agora, mais ou menos podemos dizer da igreja corpo de Cristo. É isso. Sim. É avivamento. Sim. Essa é a razão. Sim. Porque no tempo de Cristo também havia fariseus, havia escribas, havia os cristãos que seguiam o Cristo, havia muita doutrina. Então, eu não quero entrar muito na profundidade, porque já estou a entrar na política e não dá. Eu sou homem de Deus, não gosto de me meter muito na política. Mas o país é laico. E pronto. A igreja, conforme eu disse no princípio, é colaborador do governo. Se o governo colabora com a igreja, tem que ouvir a igreja. Tem que ouvir. Mas se dizer que não, isso é uma aventura, uma invenção, são essas consequências que estão a surgir agora. Porque Deus revela. No tempo antigo, os reis ouviam os profetas. Sim. Os profetas falavam da parte do Senhor. E os reis obedeciam aos profetas. Um rei, quando vê um profeta vir, já sabe que há um problema. E tem que perguntar, a tua vinda é de bem ou de mal? Ele sabe que esse profeta não veio à toa porque tem uma mensagem da parte do Senhor. Mas nesse tempo atual já isso não existe. O governo quer impor da sua maneira, a igreja também da sua posição. São todos, conforme eu disse, são sinais do fim dos tempos. Antes disso acontecer, e o que está acontecendo agora, que é o coronavírus, houve uma revolução aqui espiritual, ou posso dizer uma guerra espiritual que fecharam tantas igrejas. E não fecharam igrejas católicas, o quimbanguista, tocuista, não. Sim. Fecharam mais as igrejas de reavivamento. Porque a igreja dá um reavivamento espiritual. Porque são portadores da mensagem do Evangelho. De uma maneira lógica, de uma maneira que agrada ao próprio Jesus Cristo, cumprindo a missão de irem por todo mundo. Tivemos problemas sérios. As igrejas até agora estão fechadas. Então são coisas que nós devemos entender que estamos no fim dos tempos. É isso. Porque a Bíblia diz isso, haverá perseguição, haverá tribulação, haverá isso tudo, mas devem manter firme. É isso. Esperar, perseverar até o fim. Olá, telespectadores. Estamos sempre a avançar com nossos programas, sabendo que esse programa é 100% religião nesse momento do programa, mas também o canal que nós baseamos é 100% cristão. O nome do canal é Prentar Cristão TV. Então, telespectadores, estamos cá com o apóstolo Vitor Simão Leão. Estamos sempre a continuar com as perguntas. Por quê? Porque nós queremos chegar a um consenso de saber o que os pastores ou apóstolos, evangelistas, profetas, doutores tenham a dizer acerca deste Covid-19. Porque nós reparamos, nós estamos calados, estamos sentados, mas os nossos pastores estão sempre a trabalhar. Como o pastor ou apóstolo Simão acabou de dizer, que ele esteve de retiro, que ele está a orar ao favor da igreja, nem somente da igreja, mas sim por Estado angolano. Olá, telespectadores, estamos sempre a avançar com o programa. Estamos sempre aqui com o apóstolo Simão. Apóstolo Simão, mais outra pergunta para nós poder ajudar os telespectadores. É a seguinte, a pergunta a seguir é seguinte, muito fácil para a compreensão. Qual é o impacto deste Covid-19 atendendo a vida espiritual dos cristãos? Ok, obrigado. O impacto desse coronavírus, ou Covid-19, para os cristãos
O impacto é fraco. Pronto, enfraqueceu quase a maioria dos cristãos na sua vida cristã e complicou um pouco o programa das atividades eclesiásticas que nós já tínhamos estabelecido, já tínhamos programado. E muitos cristãos ficaram um pouco frios, ficaram um pouco fracos na sua vida cristã. Até agora, às vezes recebemos chamada do povo de Deus: pai, eu estou me sentindo fraco agora, quero orar, quero vir ali. Eu estou me sentindo fraco, quero adorar a Deus, estou a sentir a ausência dos cultos. Quer dizer, esse é o impacto, isso é o dano causado pelo Covid-19. Porque as pessoas que já habituaram a vir à casa de Deus, adorar a Deus, depois ficar um tempão, já estamos há um mês, vamos já caminhar para 45 dias sem esse encontro fraternal. Então enfraquece a espiritualidade do próprio povo e também baixa um pouco o rendimento de forma financeira ou material da própria igreja em si. Então esse é o impacto mesmo que o Covid-19 está provocando. É um dano maior que o Covid está provocando. Estamos aqui a orar para ver se Deus afasta de nós esse mal. Obrigado. Obrigado, sim. Continua sempre com outra pergunta. Telespectadores, estamos sempre aqui a avançar com o apóstolo Simão. Apóstolo Simão, existe um culto comunitário, quer dizer, um culto que engloba quase todas as igrejas, católica, IEBA, não sei, que é metodista, mas aquele culto acho que passa na Cidadela. Se não for na Cidadela, no 11 de novembro já se realiza esse tipo de culto. Será que este culto é a chamada de Deus ou não? Do meu entender, não é culto comunitário, é culto ecumênico, não é? Sim. É culto ecumênico. Pronto. Esse culto ecumênico que se realiza na Cidadela, eu já assisti, já participei 2 vezes, não é como convidado, mas fui lá como um visitante qualquer, fui lá como um curioso, Sim. para ver o que é que se passa lá. Esse culto é mais ou menos organizado pelo SICA. Sim. SICA, Conselho das Igrejas Cristãs em Angola. E nós pertencemos à antiga CIRA, que é o Conselho das Igrejas de Reavivamento em Angola. Que agora estamos à espera de legalização como IRA, Igreja de Reavivamento em Angola. E quando se realiza esses cultos ecumênicos, mesmo no tempo do CIRA, o CIRA não era convidado. Ou convidavam simplesmente o presidente do CIRA e não os próprios membros ou os membros que compõem o Conselho das Igrejas de Reavivamento em Angola. Mas esse culto ecumênico é mais para as igrejas cristãs, que é SICA. Lá, não sei se é espiritual ou de Deus, isso não sei, é só Deus quem sabe isso. Porque a Bíblia também diz-nos que não podemos julgar para que não sejamos julgados. Sim. Quem sou eu para julgar um servo do outro ou de Deus? Quer dizer, isso depende de Deus, não é de mim. E acho que aqui no nosso painel está passando muito bem. Estamos cá com o apóstolo Leão. Apóstolo Leão, uma outra pergunta de curiosidade. Os telespectadores estão sempre conosco, estão a acompanhar esta entrevista maravilhosa a falar da parte de Deus. Agora, como um apóstolo, qual é a solução que o apóstolo pode dar, ou qual é a tua opinião para a nação angolana? Opinião em que aspecto? Aspecto espiritual. A pergunta é um pouco... Não, podemos continuar, deixa. A pergunta é um pouco complicada, mas eu vou ajudar nesse aspecto. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação angolana deve saber que se existirmos, porque Deus existe. Se não fosse Deus, hoje não seria uma nação. Passamos etapas de guerra, eu sou um guerreiro, eu entrei nas FAP lá na altura em 78, combatemos até hoje, estamos em vida graças a esse Deus. Então, a nação angolana deve saber que, em primeiro lugar, é Deus, depois vem as nações. Porque sem Deus não há nação. Então, Angola deve saber que Cristo Jesus é o Senhor. Fora dele não há outro Deus. Espiritualmente, Angola deve entender isso.
As pessoas precisam conhecer melhor Jesus Cristo, quem Ele é, por que Ele morreu na cruz, por que Ele veio na terra. As pessoas devem saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a nação angolana deve seguir esse caminho, essa verdade e a vida, para que seja uma nação salva. A nossa missão é de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa missão. Mas agora a salvação é individual. Se Angola achar que deve se salvar, também não podemos dizer Angola em globalidade, né? Não é toda Angola, mas as pessoas dentro de Angola. Também é difícil uma nação toda seja cristã, né? Os que se salvarem são esses que Deus quer aqui em Angola. Os que se salvem. Deus me mandou para ir para todo mundo pregar o evangelho. Estamos aqui a pregar. É por isso que o reavivamento está a crescer em Angola, porque estamos a pregar. Agora, é as pessoas que devem decidir qual é o caminho a seguir. Obrigado, sim. Vou esclarecer um pouquinho a pergunta, a dizer qual é a solução que a Igreja de Reavivamento de Angola pode propor no Estado angolano. Solução em que aspecto? No Covid-19? Covid-19. A Igreja de Reavivamento não pode propor uma solução ao governo de Angola, mas a Igreja de Reavivamento deve servir de intercessão ou de intercedor para o governo angolano. Nós devemos orar para nossos governantes e não propor uma solução. A solução para nós tem que vir de Deus, mas em primeiro lugar. Tem que vir de Deus e não dos homens. Abraão intercedeu a favor do seu sobrinho Lot, quando Deus disse que vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez? Disse, vou interceder a favor. Porque se eu ir ter diretamente com Lot e dizer, Lot, não vai lá ou sai de lá, porque Deus quer destruir, Lot não ia aceitar. Mas ele tinha que interceder a favor de Lot, que estava lá, para que Deus agisse, para que não aquela família, Lot, sua mulher, suas filhas não morressem. Então é nesse sentido que Deus ouviu a intercessão de Abraão, manda os anjos tirarem aquele casal e as filhas de lá. É assim que a Igreja de Reavivamento deve agir no contexto Covid-19 para a nossa nação. Não há nenhuma solução governamental, mas a solução tem que ser espiritual. E a solução espiritual vem de Deus. Nós, os servos de Deus, ministros de Deus, da Igreja de Reavivamento de Angola, devemos orar a Deus para que tire esse mal de nós. Porque a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter do seu, me buscarem a minha face, se converter dos seus caminhos, eu sararei a sua terra. Quer dizer, nós é que temos que buscar a Deus. Nós que conhecemos a Deus, temos que buscar a Deus. Porque nesse momento não há nenhum servo de Deus que vai lá, porque nós temos a solução assim, faz o presidente da República, todo o elenco do ministerial do país, vamos jejuar e orar, ninguém vai te dar ouvidos. Conforme eu disse que temos várias doutrinas. Sim, sim. Embora a igreja, o país é laico, mas temos várias doutrinas. Você considera com a doutrina, em nome de Jesus, sai demônio. Há outros que rezam, Pai nosso que está no céu, há outros que rezam, abre as mãos. Quer dizer, são várias doutrinas. Então, nós não podemos ir lá procurar solução no governo, mas devemos procurar solução a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. Obrigado. Sim, apóstolo Leão, estamos sempre a continuar com o nosso painel maravilhoso. Eu gostei também das perguntas e das respostas que estão a ser dadas aqui. Então, a pergunta a seguir, qual é a política que a igreja deve aplicar, se por caso se prorrogar mais o estado de emergência? A igreja não pode aplicar nenhuma política, porque a igreja não tem nada a ver com a política, mas a igreja deve tomar atitude. Se prorrogarem mais, como já prorrogaram mais 15 dias, a igreja também deve prorrogar suas orações. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então a igreja vai prorrogar. Por exemplo, eu, como prorrogaram ontem, eu também, a segunda-feira, estarei já aqui a prorrogar meu jejum e oração.
Eu vou orar para a nação, vou orar para o povo de Deus, e vou orar para a minha família e para o ministério resto. Então, enquanto eles vão prorrogando, nós também vamos prorrogar as nossas orações para perturbar o diabo. O plano é do diabo. Então vamos lhe perturbar. Se é a vontade de Deus, então nós vamos pedir a Deus que tira esse mal de nós. Moisés, o povo de Israel murmurou contra Moisés. Deus fez o quê? Mandou serpentes que começaram a morder o povo. O povo, reconhecendo o seu erro, foram ter com Moisés, dizendo que pede a Deus que tira esse mal de nós. Reconhecemos o erro, cometemos contra ti e contra Deus. Então Moisés foi pedir a Deus. É assim que nós devemos fazer. Pedir a Deus. Se o mal veio através de um pecado qualquer ou de uma coisa qualquer, a igreja, a missão da igreja é orar a Deus para que perdoe os pecados e tirar o mal de nós. É por isso a atitude da igreja é continuar a orar. Porque Jesus, a Bíblia recomenda de orar sem cessar. Essa é a resposta. Obrigado, sim, telespectadores. Estamos a chegar quase ao fim do nosso programa ou do painel especial com o apóstolo Leão. Apóstolo Leão, seguindo as perguntas que foram abordadas, talvez umas perguntas que nós cá não fizemos, se o apóstolo tem para dizer, para acrescentar alguma coisa para poder edificar o povo de Deus. Ok, obrigado em primeiro lugar pela entrevista, né? É uma boa iniciativa. Essa iniciativa vai abrir mais portas para a Igreja de Reavivamento. Eu sei que hoje são vocês que vieram aqui, amanhã poderá vir a TV Zimbo, porque tem a televisão do povo também. E gostei muito da vossa iniciativa. Eu acredito que as perguntas todas que me foram formuladas, eu respondi. Se há uma pergunta que eu respondi mal, ou que feriu a sensibilidade de alguém, é nesse contexto que eu estou pedindo desculpas com antecedência, porque há pessoas que vão ouvir isso na via da TV Cabo, vão querer criticar, vão querer falar mal, mas se eu feri sensibilidade de alguém, ou as minhas respostas ofenderam a moral de alguém, nesse sentido eu vim pedir as minhas sinceras desculpas e agradecendo a equipa toda que está aqui, pelo tempo disponível, disponibilizado, pela vontade expressa, pela iniciativa positiva de levar avante a voz da Igreja de Reavivamento em Angola, porque essa mídia nos fazia falta, essa parte da comunicação faz falta nas igrejas de reavivamento, mas já que vocês tiveram essa iniciativa, o que eu desejo é que Deus vos abençoe e que Deus vos proteja, que Deus esteja convosco, abre mais portas para que não se limitam só aqui na Petrangola, na Mabode, mas que vão a Angola toda fazer esse trabalho, até quem sabe até o mundo todo, para que o nome, a voz da Igreja de Reavivamento de Angola seja ouvida a todas as esferas cotidianas do nosso povo, porque há povo que não tem acesso à informação, há povo que não tem acesso à comunicação social, há povo que não chegam até a ver as igrejas de reavivamento, principalmente nós, reavivamento, que temos poucos recursos financeiros, não temos como pagar Zimbo, não temos como pagar TPA para que lança as imagens, mas essa televisão que apareceu já é de louvar a Deus, e que Deus esteja convosco e que não seja a primeira e a última vez que vieram cá. As portas desse meu gabinete estarão sempre abertas para vocês e a Igreja Pentecostal Deus Presente em Angola estará sempre pronto a atender-vos a qualquer momento que precisarem, e também a Igreja está pronto a colaborar e a cooperar com vocês em todos os programas que forem necessários. Agradeço imenso aos caros telespectadores que nos acompanharam durante essa entrevista e obrigado pelo tempo que tiveram que ouvir-me ou ouvir essa entrevista, e que Deus vos abençoe todos no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, telespectadores. Chegamos ao fim do nosso programa, do painel especial. Tivemos contato com o pastor
Vitor Simão Leão. Então, chegamos quase ao fim e para dizer para vós, telespectadores, este é um canal religioso 100% cristão em Angola. Sabendo o nome da televisão é Preta Cristão TV. Não esquece que é a primeira televisão cristã de Angola. Obrigado, este é o fim. Que Deus do nosso apóstolo Vitor Simão Leão abençoe a todos os telespectadores. Tchau, tchau. Nos vemos na próxima ocasião. Bakoyo Kansanga, oh, Bakoyo Kalokito.